Bom dia, turma boa! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um dia de estudo e muito aprendizado, né? Nessa manhã de sexta-feira, dia 29 de maio. E para começarmos, iremos trabalhar agora com a disciplina de Geografia. Então, pega o livro ético e abra lá no capítulo 2, intitulado Setor Secundário. No nosso último encontro da disciplina de Geografia, trabalhamos o setor primário, não é isso? Que está relacionado à produção de matérias-primas, ou seja, aquilo que ainda não foi processado. Dentre as atividades do setor primário, temos aí a pecuária, a agricultura, o extrativismo vegetal e mineral, a pesca e a piscicultura. Essas são as atividades relacionadas ao setor primário da economia. E hoje, meus amores, iremos conhecer um pouquinho sobre o setor secundário. Vamos lá? Então, na introdução do capítulo 2, temos aí essa cadeia produtiva. O que está sendo produzido aí nessa imagem? Que podemos observar a produção de quê? De leite. Então, temos aí a cadeia de produção do leite, desde a retirada, né, da vaca, do leite da vaca, até o processo de fabricação, até chegar no engarrafamento e em seguida ser comercializado. Não é isso, meus amores? Então, essa atividade, as atividades do setor secundário, consiste o quê? Está relacionado às indústrias. E também outra atividade que iremos conhecer também, que está ligada ao setor secundário, que é a construção civil. Então, essas duas são as que estão relacionadas ao setor secundário da economia, certo? As indústrias e a construção civil, ok? Vamos lá. Ou seja, o setor secundário está ligado à transformação das matérias-primas. Vimos aí a cadeia produtiva do leite. Ela irá ser transformada para ser comercializada, certo? Vamos lá. Vamos falar agora de uma atividade muito importante deste setor, que temos aí as indústrias. As primeiras indústrias, elas surgiram a partir de 1750, faz bastante tempo, isso lá na Inglaterra. Depois, espalharam-se pelo mundo com o passar do tempo, sendo usadas como forma de criar novos produtos a partir das matérias-primas em boa parte. Até então, no mundo todo, produzia apenas de forma artesanal, que vamos já falar um pouquinho desse tipo de produção. E com a descoberta dos motores movidos a carvão, houve um aumento na produção mecanizada das indústrias. Foi onde aí surgiu o que? As máquinas, não é isso? E como mudaram muito a forma de produzir, o trabalho e a maneira como as pessoas passaram a se relacionar, dizemos então que ocorreu uma revolução, pois tivemos grandes mudanças com o auxílio dessas máquinas, das indústrias, certo? Quando diz respeito que mudou a forma de produzir, era porque antes o trabalho era feito de maneira artesanal. Quando fala que o trabalho e a maneira das pessoas se relacionar também mudou, é porque devido ao grande avanço de máquinas na indústria, o que as pessoas, a mão de obra, foi substituída por máquinas, certo? Vamos lá. O surgimento de indústrias não ocorreu rapidamente em todos os países do mundo. Sabemos aí que o pioneiro, né, nas indústrias foi quem? Foi a Inglaterra. Depois de muito tempo, lá no ano de 1950, foi que o processo veio a acontecer aqui no Brasil. Ou seja, 200 anos de atraso em relação à Inglaterra. Foi que veio o surgimento do processo das indústrias. Trabalho artesanal, foi o que a gente acabou de citar. É isso que sabemos que o trabalho artesanal antigamente, ele era mais assíduo, era mais feito, os produtos, as matérias, eram mais elaboradas através do trabalho artesanal. Porque é uma atividade em que o trabalhador, que é chamado artesão, ele produzia peças de uma por uma, né? O produto de um por um, utilizando o trabalho manual e poucas ferramentas. Alguns grupos ainda fazem uso dessa forma de produzir objetos, como, por exemplo, os indígenas, certo? Os indígenas, ele faz muito uso do trabalho artesanal. E devido aí ao surgimento das máquinas, né, isso, hoje em dia poucas pessoas fazem uso de trabalhos assim, dessa forma, manualmente.
Vamos lá. À medida que novas descobertas científicas ocorrem, a modernização na produção torna-se cada vez maior. Com o avanço tecnológico em curso, as indústrias têm contratado cada vez menos trabalhadores, que são substituídos em grande parte por máquinas e robôs. Foi o que a tia também comentou agora há pouco. Então, devido a essa grande demanda de máquinas, as pessoas estão sendo substituídas, o que acaba ocorrendo aí, uma grande taxa de desempregados, não é isso? Porque as pessoas estão sendo substituídas. E o fenômeno de substituição de mão de obra diminui a necessidade de grandes quantidades de pessoas trabalhando nas fábricas, de maneira que os funcionários passaram a somente supervisionar o trabalho das máquinas. Então, aí, nesse processo, não requer muitas pessoas, e sim poucas pessoas para estar fazendo o trabalho de supervisão. Vamos lá. No livro de vocês, temos aí esse mapa do Brasil lá na página 15, onde mostra aí o número de indústrias, né? Os estados onde possui a maior quantidade de indústrias. E temos aí vários tipos de indústrias. Observem aí, onde está em destaque de verdinho claro, é o que? É a maior concentração industrial. Então, temos aí os principais estados, São Paulo, Rio de Janeiro, não é isso? São os estados que têm a maior concentração de indústrias, certo? Então, também temos indústrias, vários tipos de indústrias. Indústria de transformação, indústria extrativa e indústria da construção. Tá, meus amores? Depois você pode estar fazendo a leitura, observando esse mapa aí de acordo com as cores da legenda e identificando o tipo de indústrias em cada estado, certo? Observe aí no nosso estado, no Piauí. Temos aí o tipo de indústria, indústrias intermediárias, que consistem em bens de consumo, que é a indústria alimentar, de bebida, vestuário e calçado, mobiliário e automóvel, certo? E também temos aí no estado do Piauí, bens de produção, que está ligado a metalúrgica e material elétrico e de telecomunicações, certo, meus amores? Vamos lá! Agora iremos conhecer sobre outra atividade que está relacionada também ao setor secundário, que é a construção civil. Então, a construção civil ela é uma atividade econômica que envolve a confecção de obras, como, por exemplo, casas, edifícios, pontes, estradas, viadutos, barragens, aeroportos, entre outros. Ou seja, estão envolvidos aí construções, não é isso? E ele é considerado uma atividade do setor secundário, não se esqueçam, pois transforma as matérias-primas. Quais são essas matérias-primas? Temos aí areia, cal, alumínio. Elas são transformadas em produtos acabados, que se tornam o quê? Casas, prédios e edifícios. Há diversos profissionais envolvidos no setor da construção civil. Entre as profissões podemos citar os pedreiros, topógrafos, carpinteiros, marceneiros, eletricista, mestre de obras, ferreiros e vários outros. Olha aí, essa atividade ela engloba muitas profissões, não é isso? Essa atividade da construção civil possui várias pessoas trabalhando executando funções diferentes. E uma coisa muito importante que vale a pena ressaltar aqui nesse estudo é o que a inclusão da mulher na construção civil, porque sabemos que esse tipo de atividade, de trabalho, ela estava mais relacionada aos homens, né? Isso, ao sexo masculino. Então, o número de mulheres empregadas no ramo da construção civil cresceu bastante no Brasil nos últimos anos. Elas desempenham tarefas que tradicionalmente eram desenvolvidas apenas por homens, pois, de acordo com o IBGE, o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ano de 2018, encontramos mais de 200 mil mulheres trabalhando na construção civil. Olha que evolução maravilhosa, não é isso? Então, podemos perceber que as mulheres também estão ocupando vários espaços, né? Vários setores. E isso é muito, muito bom para nós e para a sociedade de modo geral. Vamos lá. Aqui temos economia versus construção civil. Elas estão interligadas. Por quê? Um dos aspectos que chama bastante atenção é o fato de a construção civil ser bastante sensível em relação às crises econômicas, né? Em falar em crise, estão passando por uma crise bem pesada
nos últimos anos. E agora, principalmente, né, depois dessa pandemia. Vamos lá. O setor é um dos primeiros a ser atingido, o setor da construção civil, quando a economia não anda bem. E é também um dos últimos a se recuperar. Por quê? Isso, meus amores, porque as construtoras, elas perdem a capacidade de investimento por não conseguirem empréstimos bancários, nem suporte governamental necessário em programas de moradia popular. Então, dependendo, né, do impacto da crise, o setor em que mais é atingido é o da construção civil, por conta que não possui recursos, né, para manter as obras e também, consequentemente, os trabalhadores, que vimos aí que são bastantes. E hoje, meus amores, como proposta de atividade relacionado ao setor secundário da economia, no capítulo 2, vocês irão fazer uma leitura deste capítulo, ok? E em seguida, vocês irão responder as atividades referentes a esse conteúdo, que se encontra lá na página 16, 17, 19 a 21, ok? Então, bom desempenho. Qualquer dúvida, né, vocês já sabem, é só fazer o quê? Chamar a tia lá no WhatsApp, ok? Lembrando que essa atividade eu estarei recebendo até quinta-feira, dia 4 de junho. Então, bom final de semana, fiquem com Deus, não saiam de casa, tá bom? E não esqueçam de lavar sempre as mãozinhas. Muito cuidado, porque eu amo muito, muito vocês e quero todos bem, certo? Beijos!